Então a gente vai começar falando pela parte adrenérgica, né? A farmacologia adrenérgica, que é a farmacologia que vai envolver o sistema nervoso simpático. Então, só relembrando, o sistema nervoso simpático tem como neurotransmissor ou neuromodulador a noradrenalina, ela é exclusiva do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso periférico, que inerva a glândula suprarrenal, também é um sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático colinérgico é aquele que inerva as glândulas sudoríparas. Então é importante a gente lembrar que o sistema nervoso simpático tem essas três características aí, né? A gente divide a parte adrenérgica em fármacos de ação indireta e fármacos de ação direta. Os fármacos de ação indireta, a gente chama de indireto porque eles não atuam diretamente num receptor, mas eles atuam em algum mecanismo que vai reduzir ou alterar a quantidade de neurotransmissor e dessa forma vai alterar também a resposta sobre o receptor. Então ele atua indiretamente. Os que a gente chama de adrenérgicos de forma direta são aqueles que se ligam no receptor. E aí eles podem se ligar de forma a ser agonista desse receptor ou antagonista desse receptor. Quando eles são antagonistas, eles vão bloquear o receptor e impedir o efeito fisiológico normal, que seria a ligação da noradrenalina. E quando eles são agonistas, eles mimetizam o efeito da noradrenalina. Então, eles são simpaticomiméticos, que são chamados também. A gente vai começar, então, pelos fármacos de ação indireta. Então, dentro dos de ação indireta, a gente também tem os que são, a gente chama de adrenérgico e antiadrenérgico, porque tem aqueles que podem aumentar, potencializar o efeito adrenérgico ou bloquear ou reduzir o efeito adrenérgico. Então, a gente tem 4 mecanismos de ação aqui dentro dessa parte dos fármacos de ação indireta. São os inibidores da síntese das catecolaminas, inibidor do armazenamento, inibidor de recaptação e inibidor de metabolismo. Na aula de ontem eu comentei sobre a síntese das catecolaminas, né? Elas são sintetizadas a partir do aminoácido tirosina. Elas são armazenadas nas vesículas, depois de ser liberadas, né? Secretadas numa fenda sináptica, elas podem sofrer recaptação para ser metabolizada e existe o metabolismo. Então a gente vai ver fármacos que atuam nesses mecanismos aqui. Depois os próximos, que são os que ligam no receptor. Então, começando aqui pelo primeiro mecanismo, que são os inibidores da síntese, a gente tem aqui, só para relembrar, a imagem aqui do neurônio adrenérgico, né? Tem um canal transportador de aminoácido, o aminoácido tirosina. Ele entra dentro do neurônio através desse canal, e aí ele é convertido a L-dopa, por essa enzima que chama tirosina hidroxilase. Aí a gente tem aqui um fármaco que se chama alfa-metiltirosina. Pelo nome, você já dá para entender, já dá para perceber que ele vai ter alguma relação com o aminoácido tirosina, né? Então ele tem um nome, tem a palavra tirosina aqui, ele é um alfa-metil, é o grupo CH3, então provavelmente é a mesma estrutura da tirosina com o grupo CH3 ligado numa posição alfa, né? Só para a gente entender. Então ele é um análogo da tirosina. Então ele é um análogo estrutural. Esse fármaco ele vai acabar entrando dentro do neurônio também, e essa enzima tirosina hidroxilase, que é a que faz a conversão da tirosina em L-dopa, vai acabar por metabolizar também a alfa-metiltirosina. E aí nessa tentativa de metabolizar a alfa-metiltirosina, essa enzima fica inibida. E aí ela fica inibida, não vai ter a conversão da tirosina em L-dopa. A consequência vai ser que o resto do processo de síntese até chegar na formação da noradrenalina vai ficar inibido, então vai ter uma redução da produção de noradrenalina pelo neurônio. Se reduz essa produção, consequentemente vai ter também redução da liberação de mais noradrenalina na fenda sináptica e vai ter redução do efeito adrenérgico. Então, esse fármaco, a alfa-metiltirosina, ele é um tipo de antiadrenérgico de ação indireta, porque ele reduz a quantidade de noradrenalina que está sendo eliminada, secretada ali. Então, ele vai reduzir também o efeito adrenérgico. Em que situação clínica que esse fármaco é utilizado? Ele inibe de forma inespecífica, né, qualquer catecolamina.
o processo de síntese da dopamina é o mesmo da noradrenalina. Então, se esse fármaco inibe a síntese, é utilizado com o objetivo de inibir a síntese de noradrenalina, vai inibir também a síntese de dopamina e a síntese de adrenalina também. Então, ele tem um uso clínico muito limitado. Qual que vai ser a utilização clínica? Existe um tipo de tumor que acontece nas células da medula da suprarrenal, nas células cromafins, que é chamado de feocromocitoma. Então, quando tem uma pessoa que tem tumor nas células cromafins, ele, no processo da cirurgia, né, ou a pessoa apresenta uma hipertensão, porque ela tem uma liberação muito alta de adrenalina, então aumenta a pressão, e durante a cirurgia para a retirada desse tumor, o contato físico, né, no momento que vai fazer o procedimento cirúrgico na glândula suprarrenal, ocorre uma descarga muito grande de adrenalina. E isso pode gerar efeitos no organismo inteiro e levar a pressão, aumento, crise hipertensiva, desfibrilamento, aquela coisa toda de parada cardíaca, etc. Então, nesse caso, a alfa-metiltirosina é utilizada para inibir a síntese de adrenalina durante uma cirurgia de uma pessoa que tem feocromocitoma. Então, ela tem um uso bastante restrito nessa situação, né? Os que são inibidores do armazenamento, que é o segundo mecanismo. Então, seguindo aqui o processo da síntese, né? A tirosina é convertida em L-Dopa, L-Dopa é convertida em dopamina, e dopamina vai ser armazenada dentro da vesícula, e dentro da vesícula ela é convertida em noradrenalina. Então, a gente também tem fármacos que vai inibir esse processo de armazenamento aqui, ó. Na verdade, esse fármaco, que é a reserpina, é uma substância que hoje em dia ela não tem mais uso clínico, porque ela apresenta muitas reações adversas relacionadas a efeito, como se fosse um efeito anfetamínico. Causa alteração do sistema nervoso central, causa irritação, excitabilidade, insônia e vários problemas psíquicos, assim, nervosos. Então, a reserpina ela deixou de ser utilizada hoje, mas existe um fármaco que é esse higroton reserpina, que associa um diurético com uma concentração muito baixa de reserpina. E aí acontece de ter essa utilização. O mecanismo dela é de se ligar nesse transportador que carrega a dopamina para dentro da vesícula. Então, ela se liga no transportador, e essa ligação é irreversível, e aí as vesículas perdem a capacidade de armazenar noradrenalina. Então, se a dopamina não passa aqui para dentro, ela vai acabar sendo extravasada aqui para o citoplasma, ela vai ficar no citoplasma e vai ser degradada pela enzima monoaminoxidase. Eu coloquei esse detalhe aqui, que ela não tem mais uso clínico sozinha, né, como antihipertensivo que ela era utilizada. Mas existe essa associação, uma dose muito pequena, associada a hidroclorotiazida, se não me engano. As anfetaminas, aqui eu coloquei como classe, né, em geral, anfetaminas, porque a gente tem vários fármacos anfetamínicos e a gente tem fármacos com efeito relacionado à anfetamina. Todos que estão aqui são fármacos, por exemplo, anfepramona, fenproporex, a metanfetamina e metilfenidato são fármacos anfetamínicos, eles são da classe das anfetaminas. O mazindol não é da classe das anfetaminas, mas exerce o mesmo efeito que a anfetamina. Então, ele é classificado ali por causa do seu efeito, mas não por causa da estrutura química. Independente disso, olha os mecanismos de ação das anfetaminas. Ela tem vários mecanismos de ação relacionados ao sistema nervoso simpático. Ela desloca a noradrenalina das vesículas de armazenamento. Você já deve ter percebido que eu escrevo NE porque é de norepinefrina, né? Mas é a mesma coisa. Então, ela desloca as vesículas, a noradrenalina das vesículas de armazenamento, ou seja, ela estimula essas vesículas a liberar a noradrenalina na fenda sináptica. É um inibidor fraco da monoaminoxidase. Então, o segundo mecanismo dela, apesar de ser fraco, mas é um mecanismo de inibição da enzima que degrada. Então, a noradrenalina é liberada e a monoaminoxidase não vai metabolizar ela de forma efetiva.
e ainda tem bloqueio da recaptação de noradrenalina, ou seja, aquele processo de reutilizar, de recaptar ou para degradação, fica bloqueado, e ainda se liga fracamente a receptores pós-sinápticos, ou seja, ela vai fazer um efeito muito potencializado da noradrenalina. A anfetamina vai ter esse efeito em todo o sistema nervoso simpático, né, periférico, mas ela acaba também tendo efeito sobre a liberação, a síntese e liberação de noradrenalina no sistema nervoso central. E aí ela vai causar uma reação de excitabilidade de neurônio muito elevada. Por isso que os efeitos adversos das anfetaminas são tão graves, né, de causar aqui efeitos sobre o comportamento, a pessoa fica com nervosismo extremo, fica briguenta, fica irritada, perde o sono, né, tem um insônia, fica com o aumento do sinal de alerta, ela fica mais alerta às coisas, fica mais ligadona nas coisas, assim. Então, o uso das anfetaminas hoje, até pouco tempo atrás, ainda era proibido, foi retirado do mercado, mas hoje, a partir do ano, foi no ano passado, se não me engano, segundo semestre, algumas anfetaminas foram liberadas novamente para ser vendidas e utilizadas no tratamento da supressão do apetite, né, para tratar a obesidade. A única anfetamina que não foi retirada do mercado foi a metanfetamina, que o metilfenidato, que é a ritalina, que é utilizada no tratamento do transtorno de déficit de atenção. Por que ela é utilizada no transtorno de déficit de atenção? Justamente por causa dessa questão aqui, ó, do aumento do sentido de alerta, né, do estado de alerta. É claro que com uma dose controlada, o paciente utiliza a ritalina e ele tem uma maior capacidade de concentração, uma maior capacidade de ficar alerta e de seguir uma metodologia. Assim, que geralmente crianças que têm transtorno de déficit de atenção, ela perde a atenção muito rápido de uma coisa, das coisas enquanto ela está fazendo, né? Então, às vezes a escola identifica isso, encaminha para um psiquiatra, o psiquiatra, né, diagnostica transtorno de déficit de atenção, o tratamento é com metilfenidato. Quando a criança começa a tomar metilfenidato, ela começa a ficar concentrada, ela consegue parar e concentrar e exercer uma metodologia num determinado processo. O que não acontece com uma criança que que não usa esse medicamento. Ela começa aqui, de repente ela já vai fazer outra coisa lá, volta para cá, perde a atenção. Terceiro mecanismo são aqui inibidores da recaptação. Os inibidores da recaptação, eles vão ter um efeito diferente aqui daquele primeiro, que seriam os inibidores da liberação, né? Os inibidores da síntese e liberação de noradrenalina, eles vão ter um efeito antiadrenérgico, porque reduz a quantidade de noradrenalina. Os inibidores da recaptação, eles vão ter um efeito adrenérgico, ou seja, eles vão aumentar a quantidade de noradrenalina disponível para exercer efeito sobre o receptor. Então, eles também são considerados efeitos simpático-miméticos. No entanto, eles ainda são fármacos de ação indireta, porque não se ligam diretamente ao receptor, mas se ligam ao processo, algum processo relacionado ao aumento da concentração de noradrenalina. E nesse caso, é inibindo a recaptação. Então, vocês lembram naquela imagem lá do neurônio, existe um canal transportador que recapta a noradrenalina quando ela está em excesso na fenda sináptica. Então, existe aqui dois fármacos, imipramina e amitriptilina. Existem outros fármacos da classe dos antidepressivos tricíclicos que têm esse efeito. A diferença aqui é que esses fármacos têm uma ação no sistema nervoso central, né? Eles não têm efeito no sistema nervoso periférico. Mas eu cito eles aqui só para a gente saber que existe esses inibidores da recaptação, né? Então, eles inibem a recaptação mediada pelo canal transportador de noradrenalina e acaba tendo um acúmulo de noradrenalina na fenda sináptica. Se tem um acúmulo, tem um aumento da concentração e aí ela começa a se ligar mais aos receptores. Esse efeito no sistema nervoso central, ele é importante para melhorar o humor, melhorar a concentração, né? Por isso que eles são utilizados como antidepressivos. Mas eles podem acabar apresentando esses efeitos também na periferia.
e na musculatura lisa ou na musculatura cardíaca. E aumentar a concentração de noradrenalina na musculatura cardíaca, por exemplo, aumenta a pressão arterial, né? Ou aumenta a vasoconstrição, isso pode levar à pressão arterial também, aumenta a pressão arterial. Então, e aí ele tem aqui umas reações adversas. Ele não é totalmente seletivo para neurotransmissor adrenérgico, perdão, para neurônio adrenérgico. Ele também pode inibir a recaptação de serotonina. Isso pode ser um efeito favorável, pensando no efeito antidepressivo, mas isso não é um efeito desejável, ele é considerado uma reação adversa desses fármacos, né? Bloqueia receptor serotoninérgico, bloqueia alguns receptores alfa-adrenérgicos, bloqueia receptor estaminérgico, muscarínico, então ele acaba apresentando reações adversas, por exemplo, adrenérgicas, né? Bloqueando o efeito adrenérgico. A gente percebe isso, por exemplo, às vezes quando a pessoa utiliza esse medicamento, apresenta boca seca, né? Ou dificuldade de urinar, alguma coisa assim. Mas que está relacionado com o efeito que ele causa por outros mecanismos. Pode causar hipotensão se houver bloqueio do receptor alfa-1 adrenérgico, que é receptor que faz vasoconstrição, né? E o bloqueio do alfa-1 que faz vasodilatação. Mas o que ele pode causar, principalmente, é esse taquicardia aqui, porque potencializa a ação simpática na musculatura cardíaca. Então, apesar de ser fármacos seguros, são fármacos seguros, mas eles são essa é uma classe de fármaco que deve ser evitada em pacientes que já têm hipertensão ou pacientes que fazem uso de outro fármaco, de outra substância que pode também aumentar a quantidade de noradrenalina. Por exemplo, os inibidores do metabolismo. Os inibidores do metabolismo são fármacos que não podem ser associados com antidepressivos tricíclicos. E fica meio óbvio para a gente associar, né? Se vai ter uma maior quantidade de noradrenalina liberada na fenda sináptica, porque ela não está sendo recaptada, então uma menor quantidade de noradrenalina vai estar sendo metabolizada. Se ainda esse neurônio consegue recaptar de alguma forma para poder tentar reduzir e a principal enzima está bloqueada, vai ter ainda um aumento maior de noradrenalina. Então, essas duas substâncias não podem ser associadas, né? Os dois fármacos, os dois mecanismos, inibidor de recaptação com inibidor de metabolismo. Então, o inibidor de metabolismo vai inibir as enzimas que degradam as catecolaminas. Então, eles são chamados de IMAL, né? Que é inibidores da monoaminoxidase. E aí também são utilizados em doenças do tipo depressiva e também na doença de Parkinson, né? Mas como eles não são, a monoaminoxidase degrada qualquer monamina, né? Qualquer catecolamina, então a inibição dessa enzima vai aumentar a quantidade de noradrenalina, mas também de outras catecolaminas, né? De adrenalina, dopamina e serotonina. Então a gente tem aqui 3 tipos, que são os inibidores da MAO irreversíveis não seletivos. Essa palavra não seletivo aqui, que é o importante, que significa que ele não é seletivo, né? Quando a gente falou dessas enzimas, eu mostrei que existe a MAO-A e a MAO-B, né? Então, ele é não seletivo para nenhuma dessas duas. Ele inibe tanto A quanto B. Então, aqui, a fenelzina e proniazida são fármacos usados para tratamento de depressão, principalmente, né? E alguns outros transtornos emocionais. Existem os que são irreversíveis, mas são seletivos. Então, aqui, clorgilina, ele é específico para MAO-A. A MAO-A é aquela que degrada, né? Metaboliza todas as catecolaminas de forma igual. Então, ela não é seletiva para dopamina, para noradrenalina, né, ou para serotonina. E a selegilina, que ela é irreversível, seletiva para MAO-B.
A MAO-B também metaboliza as catecolaminas, mas ela tem uma preferência pela dopamina. Então, quando bloqueia a MAO-B, aumenta a quantidade de dopamina. E aí, por isso que ela é utilizada. Ela pode ser utilizada também para depressão, mas ela é utilizada na doença de Parkinson, para aumentar a quantidade de dopamina na substância negra lá do cérebro. E os que são mais recentes aqui, os inibidores seletivos da MAO-A, que são usados só como no tratamento da depressão e ansiedade. Então, tem braforamina, meclobemida, befloxatona, são fármacos seletivos para esse fármaco, para essa enzima. Então, aqui a gente está falando de fármacos que vão agir no sistema nervoso central, né? Eu estou citando eles, mas eles não vão agir lá no sistema nervoso na periferia, né? As reações adversas deles podem acontecer no sistema nervoso periférico. Bom, e aí a gente passa para aqueles que são de ação direta, que vão se ligar diretamente em receptor. Os agonistas adrenérgicos são os que eu falei para vocês que vão ter ação direta, né? Vão ter ação direta sobre sobre receptores adrenérgicos. Eles vão agir, então, ou em receptor alfa ou em receptor beta adrenérgico. Aí tem aqui alguns exemplos, iniciando pelos receptores alfa, né? Então, o receptor alfa-1 adrenérgico, só para a gente relembrar, é aquele receptor que está nos vasos sanguíneos. Receptor de vaso sanguíneo, quando ele é ativado pela noradrenalina, ele promove vasoconstrição, né? Então, a noradrenalina se liga em receptor alfa-adrenérgico e promove vasoconstrição. A gente tem alguns fármacos que atuam no receptor alfa-adrenérgico, mimetizando o efeito da noradrenalina. Então, são fármacos simpático-miméticos. Então, eles vão aumentar a resistência vascular periférica e elevar a pressão arterial. Em que momento que a gente precisa fazer esse tipo de efeito, né? Para quê? Porque a gente precisa aumentar a pressão arterial. Quando existe casos de hipotensão. Então, existem alguns casos, por exemplo, que pode causar hipotensão durante a administração de uma anestesia, ou pode ter hipotensão causada por algum outro tipo de substância tóxica. Então, nesses casos, alguns fármacos hipertensivos, que vão promover hipertensão através da promoção da vasoconstrição, podem ser utilizados. Então, tem aqui a metoxamina, que é o exemplo, que é um fármaco que eleva a pressão arterial porque se liga no receptor alfa-1 e ativa esse receptor alfa-1 em vasos sanguíneos. Então, aqui ele vai ter uso clínico para controlar a hipotensão durante a anestesia gasosa, né, que é anestesia com gás halotano ou com anestésico raquidiano, né, aquele anestésico que é administrado na coluna, no líquido cefalorraquidiano. E estados hipotensivos também, que vai acompanhar a administração de antihipertensivos. Então, uma pessoa que está com crise hipertensiva, que é levada ao pronto-socorro, e vai utilizar fármacos antihipertensivos, ela pode acabar tendo uma queda de pressão muito elevada. Então, a metoxamina pode reverter essa pressão. A metoxamina é um fármaco que tem esse efeito, mas na maioria dos casos, no ambiente hospitalar, por exemplo, no caso de recuperação rápida, a adrenalina é que vai ser administrada para elevar a pressão arterial, né? No caso de choque, por exemplo. A fenilefrina é um fármaco comum, muito conhecido. A gente vê a fenilefrina em vários medicamentos para tratar sintomas da gripe, né? A fenilefrina, ela ativa também receptores alfa-1 adrenérgicos e provoca contração de receptor alfa-1 adrenérgico. Mas ela também provoca contração de musculatura lisa vascular, de musculatura lisa, sem ser vascular, musculatura lisa mesmo, do trato respiratório, e também vascular, que vai aliviar os sintomas da congestão nasal. Por que vai aliviar? Quanto mais vaso sanguíneo contraído na região aqui nasal, menos produção de muco tem, porque para ter produção de muco tem que ter circulação, né? Por isso que numa pessoa que está resfriada, ela fica com o nariz vermelho, às vezes tem irritação, tem coceira e tem coriza. Tem uma vasodilatação acontecendo. A fenilefrina faz uma vasoconstrição e também faz uma constrição de musculatura lisa. Isso faz com que reduz a produção de muco
e aumenta o diâmetro de passagem do ar, então melhora o fluxo respiratório. Então a fenilefrina tem essa função nesses fármacos aqui, Naldecon, Coristina, Resfrim e outros que têm a associação de vários medicamentos, né, de vários fármacos em um único medicamento, para tratamento de sintomas de resfriado. E existe também uma solução oftálmica, um colírio, com princípio ativo, a fenilefrina, que tem ação midriática. Então, midríase, vocês lembram que é a dilatação da pupila, né? Então está aqui, a utilização clínica é como descongestionante nasal, mas é de uso interno, né, por via oral, e também para hiperemia oftálmica, reduz aquele vermelhidão do olho, né, porque também causa vasoconstrição ocular. Ela não tem o efeito vasoconstritor somente nessa região, ela vai ter efeito vasoconstritor no organismo inteiro. Por isso que esses fármacos que contêm fenilefrina são contraindicados para pessoa com pressão elevada, com hipertensão. É sempre bom lembrar isso. Assim, Coristina D é um fármaco que não deve ser usado por pessoas hipertensas, porque ele tem fenilefrina e a fenilefrina pode causar a elevação da pressão, né, ou alterar o controle da pressão arterial. Mas ele não causa vasoconstrição só na musculatura do, da região nasal aqui não. No resto do organismo também. A oximetazolina tem o mesmo efeito da fenilefrina, porém ela é de aplicação tópica. Então vai ser administrada diretamente lá na mucosa nasal. Então nesse caso ela vai ter um efeito só na onde ela chegar, né? Não tem um efeito sistêmico. E aí vai ter o efeito descongestionante nasal, por diminuição da produção de muco. Aí diminui a produção de muco, o muco que já estava produzido vai ser eliminado e depois reduz essa produção, né, para de produzir. E aí tem o efeito que melhora a respiração. Então aqui tem o princípio ativo do Afrin, o princípio ativo do Sorine, né, tem Sorine, se não me engano, é nafazolina, mas é tudo da mesma turma aqui, oximetazolina, nafazolina, é tudo tem a mesma função, que é de promover vasoconstrição de mucosa nasal. E aí, então, é utilizado para resfriado comum, no tratamento de sinusite, utiliza vasoconstritor nasal, algumas alergias, existe também a solução oftálmica para reduzir aquele vermelhidão do olho, hiperemia oftálmica, e o grande problema desses fármacos que fazem constrição de mucosa nasal é a probabilidade alta que eles têm de causar dependência, né? Porque eles promovem uma vasoconstrição muito potente, mas é uma vasoconstrição que tem mais ou menos duração de 6 horas. E à medida que a pessoa vai fazendo uso, esse tempo de vasoconstrição reduz e existe uma vasodilatação de rebote. Então, quando tem vasodilatação de rebote, o nariz fica totalmente entupido. E aí a pessoa fica dependente daquilo, de ter que aplicar um vasoconstritor o tempo todo. E é muito difícil a pessoa deixar de usar. E aí causa um tipo de sinusite não, é rinite medicamentosa, é um problema sério. Então, por exemplo, o tratamento da sinusite é recomendado o uso de vasoconstritor porque ajuda a desobstruir aqueles seios, né, aqueles canais, os ósseos dos seios paranasais, que vão estar todos carregados, né, inflamados. Como desobstruir os ósseos, consegue ter eliminação daquele muco que está nos seios. Mas a recomendação é de no máximo 3 dias, e a utilização de pelo menos, no mínimo, no máximo 3 vezes ao dia, né? De pingar lá 6 horas no máximo, 3 ou 4 vezes ao dia. Não passar de 3 dias, porque se passar de 3 dias, o risco de causar dependência é muito grande. A tetrahidrazolina é utilizada como em solução oftálmica também para promover midríase. Ele promove constrição da musculatura lisa vascular, que é diferente de provocar dilatação da pupila, né? Então, ele dilata a pupila e constringe o músculo liso vascular da conjuntiva. Também é utilizado para reduzir a hiperemia oftálmica. Bom,
Passando agora para os que atuam no receptor alfa-2. O receptor alfa-2 é o autorreceptor, é aquele receptor que fica no neurônio pré-sináptico, é aquele que vai estar liberando noradrenalina para o órgão efetor. Então, o receptor alfa-2, quando ele é ativado, né, ele precisa ser ativado para poder fechar aqueles canais de cálcio que estão vindo lá né, que é aberto através de um potencial de ação que está vindo, né, trocas iônicas vão promover a abertura desse canal iônico, vai aumentar a concentração de cálcio intracelular, vai fazer com que tenha fusão da vesícula com a membrana da célula. Se o receptor alfa-2 for ativado, bloqueia aquele canal de cálcio e aí a quantidade de noradrenalina vai ficar menor, né? Vai liberar menos noradrenalina. Então, estimula o receptor alfa-2 adrenérgico e inibe a liberação de noradrenalina. A clonidina é um fármaco que tem esse efeito. Ele é um agonista de receptor alfa-2. Então, se ela é agonista de receptor alfa-2, ela vai ativar o autorreceptor, vai bloquear, como consequência, vai bloquear aquele canal de cálcio, vai reduzir a fusão das vesículas carregadas com adrenalina na membrana da célula. Diminui o fluxo adrenérgico, então, como consequência. E aí, se tem menos fluxo adrenérgico, menos noradrenalina, vai também diminuir a resistência vascular, né, porque não vai ter vasoconstrição, diminui a resistência vascular renal, que é importante no tratamento de hipertensão, e diminui a frequência cardíaca também, porque vai diminuir a quantidade de fármaco, de noradrenalina liberada nos receptores beta-1 do coração. Então, o uso clínico é um tratamento da hipertensão arterial. Existem outros tipos de utilização da clonidina na dependência de narcóticos e na profilaxia da enxaqueca, mas são situações muito específicas que na profilaxia da enxaqueca tem uma relação com noradrenalina, mas tem também uma relação com outros receptores no sistema nervoso central. E dependência de narcóticos, não sei qual é a relação que tem, mas ela é utilizada no tratamento de dependência de narcóticos. Mas o uso principal da clonidina é como antihipertensivo. O grande problema da clonidina é que ela é um fármaco de baixo índice terapêutico. Ela tem uma efetividade como antihipertensivo, mas é baixo índice terapêutico. E aí vocês devem lembrar, lá nas aulas que a gente teve do quarto período, eu expliquei os conceitos de índice terapêutico, né? Quando um fármaco é de baixo índice terapêutico, significa que a janela terapêutica ou a faixa terapêutica dele é muito estreita, né? Se for um fármaco de alto índice terapêutico, significa que a janela terapêutica ou a faixa terapêutica é larga, né? Então, quanto mais próximo a dose efetiva da dose tóxica, menor é o índice terapêutico, porque a faixa terapêutica fica muito pequena. Então, o risco de ter reações adversas, reações tóxicas do fármaco é muito grande. Então, qualquer aumento na concentração da clonidina pode gerar reações graves, né, reações tóxicas graves, né? E pode causar bradicardia, como um efeito potencializado da diminuição da frequência cardíaca, e tem como reação adversa boca seca e sedação. Mas o grande problema é o ser fármaco de baixo índice terapêutico. Esse aqui é um fármaco que eu gosto muito dele, que apesar dele ter um efeito indireto, ele é considerado dentro dos fármacos diretos, ou seja, que atuam no receptor. Mas vou explicar por quê. A metildopa, alfa-metildopa, ou a gente chama também só de metildopa, né, o nome comercial é Aldomet, ela tem um efeito, ela é um profármaco. Né? Profármaco, vocês lembram que é um fármaco que não tem efetividade, não tem nenhuma ação, mas ele é metabolizado e se transforma num fármaco ativo, ou ele libera uma porção ativa do fármaco. Né? Esse é um tipo de profármaco. O alfa-metildopa, então, tem essa característica, é uma substância inerte. Então, ela pode circular o organismo, ela não vai não vai alterar nada no organismo até que ela encontre um neurônio adrenérgico. No neurônio adrenérgico, ela entra dentro desse neurônio e ela tem uma estrutura química, a alfa-metildopa tem uma estrutura química muito semelhante a essa substância aqui que a gente chama de L-dopa, a dihidroxifenilalanina.
A alfa-metildopa, nesse processo de síntese, né, a L-dopa é convertida em dopamina a partir dessa descarboxilase, e aqui está sintetizado no quadrinho aqui, a alfa-metildopa vai ser descarboxilada, e aí ela vai ser transformada em alfa-metildopamina. Se fosse no processo natural aqui, seria a L-dopa convertida em dopamina, né? Mas a alfa-metildopa começa a ocupar o lugar da L-dopa aqui. A alfa-metildopamina, ela é uma dopamina, só que ela tem um grupo metilo ali que mudou totalmente a estrutura dela, muda a função, muda tudo, né? E aí ela sofre outra ação, sofre essa ação por enzima beta-hidroxilase, para ser transformada em noradrenalina. Mas ela vai acabar sendo transformada em alfa-metil-noradrenalina, porque quem começou tudo isso foi a alfa-metildopa. Então, a alfa-metil-noradrenalina, ela não é a noradrenalina, né? Ela tem um metil ali que altera totalmente a função da adrenalina, da noradrenalina. Essa alfa-metilnoradrenalina que vai ser liberada na fenda sináptica aqui para se ligar nos seus receptores. Mas ela não é agonista, ela não consegue se ligar por causa desse grupo metil aqui. Ela não consegue se ligar nem a receptor alfa-1 e nem receptor beta de qualquer tipo. Mas ela consegue se ligar a receptor alfa-2. Então, a alfa-metildopa, ela é convertida, no final das contas, a alfa-metilnoradrenalina, que é a forma ativa desse profármaco, certo? Então, a forma ativa da alfa-metildopa é a alfa-metilnoradrenalina, que surgiu a partir desses metabolismos aqui. E aí ela é agonista do receptor alfa-2. A gente falou que receptor alfa-2 é o autorreceptor. Então, o autorreceptor, quando ele é ativado, reduz a liberação de noradrenalina. Então, diminui a descarga simpática e vai promover redução da pressão arterial. Pela alfa-metildopa ser um profármaco que é inerte no organismo, ele é um fármaco muito seguro para ser usado durante a gestação. Então, em hipertensão durante a gestação, a recomendação é a utilização do alfa-metildopa de forma segura, que não vai fazer mal para o feto ou para a gestante, né? E vai conseguir controlar a hipertensão na gestante. Mas também pode ser indicado para hipertensão de não gestantes também, de homens, de qualquer outra pessoa. Mas se for escolher um fármaco antihipertensivo para hipertensão durante a gestação, a escolha é o alfa-metildopa, que é o mais seguro deles. Bom, aí a gente passa agora, falando de receptor alfa, mas para os antagonistas. Então, até agora a gente estava falando daqueles que se ligam e ativam. Então, agora a gente vai falar dos que se ligam, mas não ativam, bloqueiam, certo? Então, os fármacos bloqueadores alfa-adrenérgicos vão bloquear os receptores alfa, ou alfa-1 ou alfa-2, ou os dois, quando não é seletivo. E aí, dessa forma, vai causar vasodilatação, vai ter redução da pressão arterial, vai ter diminuição da resistência periférica. Então, grande parte desses fármacos aqui vão ser antihipertensivos, né? Existe aqui quando tem uma diminuição quando tem uma vasodilatação, o reflexo barorreceptor, que são aqueles receptores que estão localizados no arco aórtico e naquela bifurcação da carótida, né? Que sensibilizam ao aumento da pressão arterial ou redução, eles controlam esse mecanismo, né? Controlam esse processo. Então, se a frequência cardíaca, o débito cardíaco for alterado, eles conseguem, os barorreceptores promovem, aumenta vasoconstrição, diminui vasoconstrição, ou ativa outro processo que vai também estar relacionado ao aumento da pressão arterial no organismo, controlando isso aí, né? Mas um fármaco bloqueador, por exemplo, de receptor alfa-1, ele vai ser um fármaco bastante vasodilatador. E isso vai ser importante para reduzir a pressão arterial. Bom, os exemplos então que a gente tem aqui, ó, a fenoxibenzamina, ela é um antagonista de receptor alfa, irreversível e não seletivo. Significa que ela bloqueia tanto o alfa-1 quanto o alfa-2. A gente já conhece os efeitos do receptor alfa-1 e alfa-2. Se eles forem bloqueados, vai acontecer alterações, né? Se bloquear receptor alfa-1, o receptor alfa-1 está localizado nos vasos sanguíneos. Então, bloqueou esse receptor alfa-1,
que ele deveria, se ele fosse ativado, ele causaria vasoconstrição. Então, com ele bloqueado, a gente vai ter vasodilatação. E isso vai fazer, né, que diminuir a resistência periférica por vasodilatação, que vai reduzir pressão arterial. Por mecanismo compensador aqui desse reflexo baroreceptor, ele vai acabar aumentando aqui débito cardíaco. Ao mesmo tempo, ele bloqueia receptor alfa-2. Bloquear receptor alfa-2 é o mesmo que você aumentar a quantidade de liberação de noradrenalina, porque o receptor alfa-2 ele precisa ser ativado para reduzir a quantidade de noradrenalina liberada. Mas se ele está bloqueado, a noradrenalina começa a sair bastante, certo? Então tem uma maior liberação de noradrenalina, que vai ter uma maior estimulação de receptor beta-1 no coração. Então vai causar ataque cardíaco. E em alguns casos, né, não é o mecanismo principal, mas ele também inibe a captação de noradrenalina na terminação nervosa, aquele processo de recaptação. Então isso vai fazer com que tenha, apesar de ter vasodilatação, que vai ter redução da pressão arterial, vai ter como efeito adverso taquicardia, para poder ter, vai ter estimulação de receptor beta-1. E ainda vai ter a ação desse reflexo para o receptor, que vai alterar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais outros sistemas no organismo, que vai tentar elevar a pressão. Enfim, por ter essas características que são muito problemáticas aí no mecanismo, né, e são antagônicas, assim, diminui a pressão, aumenta a pressão, tal, também tem um uso muito restrito. E vai ser usado na mesma situação que a gente falou daquele primeiro fármaco, da alfa-metiltirosina, que inibe a síntese de noradrenalina, né? Durante a cirurgia do tumor nas células cromafins, que é o feocromocitoma, nas células cromafins da medula. Esse fármaco, ele vai, então, promover vasodilatação e, associado com alfa-metiltirosina, vai produzir vai ter uma menor produção de noradrenalina. Isso, então, vai reduzir esses efeitos aqui, né? Do bloqueio de alfa-2, da liberação de noradrenalina. Então, esses dois associados são utilizados na conduta pré-operatória do feocromocitoma. Porque durante essa cirurgia pode liberar grande quantidade, né, de adrenalina e noradrenalina. Então, ele só tem utilização para esse mecanismo, para promover vasodilatação, enquanto a alfa-metiltirosina promove a menor produção de noradrenalina, né, e de adrenalina. Certo? Fentolamina é um antagonista alfa reversível e também é não seletivo. Esse é um fármaco que é utilizado em situações de emergência, em crises hipertensivas, por exemplo. Ele é alfa reversível, não seletivo, só que ele tem uma duração de ação muito curta. Então ele bloqueia receptor alfa. Quando ele bloqueia receptor alfa 1, ele vai promover vasodilatação. Ele vai bloquear receptor alfa 2 também. Só que esse bloqueio de receptor alfa 2 é muito rápido. Do alfa 1 também é. Então, não é um fármaco que causa reações adversas por aumentar a liberação de noradrenalina, porque ele tem curta duração de ação. Então, ele só é utilizado quando uma pessoa chega com crise hipertensiva no pronto-socorro, precisa ser socorrida rapidamente, e aí o fármaco que tem lá é fentolamina, administra intravenoso, rapidamente já tem redução da pressão por vasodilatação. Aí, apesar de não ser seletivo, os efeitos adversos do efeito sobre alfa-2 não são significativos. Aí a gente já passa para aqueles que são seletivos. Ó. O fármaco, o antagonista alfa-1, a prazosina, é um antagonista alfa-1 seletivo. Seletivo significa que ele atua mais sobre um tipo de receptor, né? E nesse caso ele tem uma afinidade 1000 vezes maior para receptor alfa-1, que não quer dizer que ele possa atuar também no alfa-2, mas ele é muito mais seletivo para alfa-1. Então as reações relacionadas ao alfa-2 não vão ter, né, não vão ter significatividade nenhuma. Então ele vai bloquear alfa-1
de arteríolas e veias e vai diminuir a pressão arterial, porque vai promover vasodilatação. Então, reduz resistência vascular, ele não tem a tendência a causar aumento do débito cardíaco, da frequência cardíaca, como acontece com os que bloqueiam alfa-2 também, mas pode causar hipotensão postural e pode causar síncope, né, desmaio, na primeira ou nas primeiras doses, porque pode dar uma queda de pressão arterial, uma hipotensão arterial rápida, principalmente a hipotensão postural, né, que é aquela pessoa está deitada, levanta, fica tonta, desmaia, né. Então ele é mais seletivo, mas ele é mais efetivo também do que os que não são seletivos, mais seguro. A tansulosina é um fármaco interessante aqui, porque na verdade ele age em receptores alfa-1 que não estão localizados somente na musculatura vascular, mas também na musculatura lisa. E no trato geniturinário, a gente tem alguns receptores alfa-1, né, existe receptores alfa-1 e eles têm alguns subtipos. Aqui eu até coloquei, ó, existe subtipos alfa-1A, alfa-1B, alfa-1C, né? O receptor alfa-1A, ele expressa preferencialmente na musculatura do trato geniturinário. Então, na região da bexiga, naquela região da bexiga que ela afunila, né, e forma a uretra, ela tem uma porção ali, que eu esqueci o nome, que ela passa pela próstata, né? E aquilo, quando a próstata está aumentada, né, está com hiperplasia, tem uma dificuldade de eliminar a urina, porque ela começa a constringir a passagem da urina ali pela uretra, né, naquele funilzinho ali que começa a formar a uretra. Ali naquela região existem receptores alfa, do tipo alfa-1A. E aí, a tansulosina, ela é um antagonista desse receptor alfa-1A, e aí quando ela bloqueia esse receptor alfa-1A, que ele está contraindo a musculatura lisa, ela promove um relaxamento daquela musculatura lisa do conduto ali da urina. Então isso facilita a eliminação da urina. Então no tratamento, pessoas que possuem, né, hiperplasia prostática benigna e tem como sintoma a dificuldade de micção, utiliza tansulosina para promover um relaxamento daquele canal da uretra ali e facilitar a eliminação de urina, certo? Mas ele atua especificamente num subtipo alfa-1A que vai estar expresso lá na musculatura lisa do trato geniturinário. Favorece a eliminação da urina. Passando agora para os receptores beta. Receptor beta-1, então, começando pelo beta-1, né? Os agonistas de receptores beta-1 vão ser aqueles que vão ativar receptor beta-1. Então, ativa, promove o mesmo efeito da noradrenalina. Então, eles são simpático-miméticos também. O que vai acontecer quando uma substância ativa beta-1? Vai aumentar a frequência cardíaca e a força de coração do coração. Esse receptor está na maior, ele é encontrado na maior quantidade dele, está no coração, mas também tem receptor beta-1 nas células justaglomerulares, que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Então, os exemplos que a gente tem aqui de fármaco que se liga em receptor beta. O isoproterenol é um fármaco agonista de receptor beta, mas ele é não seletivo, ou seja, ele vai bloquear o beta-1, que é o que a gente está falando aqui nesse primeiro momento. Mas ele também vai bloquear não, vai ativar, né? Mas ele também vai ativar receptor beta-2. No receptor beta-2, quando ele ativa receptor beta-2, ele promove broncodilatação, que é o efeito que a gente espera do isoproterenol, porque ele é utilizado no alívio da broncoconstrição, utilizado nos casos de asma. O ideal é que ele atue só sobre o receptor beta-2. Só que ele acaba ativando também receptor beta-1. E aí ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratilidade, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial.
Então, ele não é um fármaco seguro. Ele causa os efeitos cardíacos indesejáveis, apesar de causar uma broncodilatação e aliviar os sintomas da asma. Mas ele foi substituído pelos fármacos beta-2 seletivos, porque eles são mais específicos para o receptor dos brônquios, e aí ele não causa menos essa reação adversa de taquicardia, né? De efeito cardíaco indesejável. E a dobutamina é um fármaco que é agonista de receptor beta-1 seletivo, e ele tem esse objetivo mesmo de aumentar a força de contração e aumentar a frequência cardíaca. Por quê? Porque ele vai ser utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Então, uma pessoa que está com o coração insuficiente, o tratamento é aumentar essa força de contração, certo? Então, ele é seletivo para receptor beta-1. Aqui eu coloquei essa característica química, né, de ser isômero, tem um isômero que é agonista, outro que é antagonista, isso aí é só detalhe. No final das contas, ele acaba sendo um agonista beta-1 seletivo. Então, ele aumenta a frequência cardíaca, a força de contração do coração e o débito cardíaco. E aí, utilizar tratamento da insuficiência cardíaca. Os agonistas de beta-2 adrenérgicos são aqueles vão ser mais seletivos para o beta-2. Então, se beta-2 causa relaxamento de musculatura lisa brônquica e causa broncodilatação, eles vão ser importantes no tratamento da asma, né, ou de outras obstruções pulmonares. Então, aqui tem dois exemplos, a terbutalina e o salbutamol. Existem outros fármacos que têm esse efeito, tá? Existe salmeterol, formoterol. Eles têm esse efeito de broncodilatação. E aí eles são utilizados ou por via oral ou por via respiratória, né, na forma inalada. A terbutalina e o salbutamol são utilizados na forma inalada, mas o salbutamol também é utilizado por via oral, tem xarope de salbutamol. Aí eles se diferenciam muito pouco, a potência é muito semelhante, a diferença é mais no tempo de ação. Então aqui, salbutamol começa a agir em 5 minutos, terbutalina em 15 minutos. A gente já tem outros que têm um início de ação mais rápido ainda, né, porque ele é inalado, o efeito é direto no trato respiratório, então é bem rápido. E existe a utilização desses fármacos como tocolítico, que é no caso em que uma gestante tem risco de ter parto prematuro, utiliza um desses fármacos que são agonistas de receptor beta, que ele reduz a contração uterina. Então, ele promove relaxamento de musculatura uterina também. Por isso que retarda parto prematuro. Os antagonistas. Aí a gente tem os antagonistas de receptor beta-adrenérgico não seletivos. A gente está aqui como exemplo. O propranolol, naldolol, timolol. O timolol é usado no formulação ocular, mas propranolol, nadolol, carvedilol são fármacos que são não seletivos para o receptor beta, mas eles têm indicação para tratamento da hipertensão. Uma vantagem desses fármacos é que numa pessoa que não tem asma ou que não tem nenhuma doença obstrutiva respiratória, ele não causa nada. Por mais que ele vai bloquear o receptor beta-2, mas ele não causa broncoconstrição e não vai causar alteração da respiração. Mas uma pessoa que já tem asma, né, um paciente que já tem já tem asma, se ele utilizar um desses fármacos não seletivos, ele pode ter uma broncoconstrição que pode chegar a ser fatal. Então, não é recomendado para pessoas com asma, né? E ele, então, mais uma pessoa que não tem asma, ele não causa broncoconstrição. E também não altera a pressão na pessoa normotensa. Ele é diferente de outros antipertensivos, por exemplo, os diuréticos ou os inibidores da ECA, que uma pessoa normotensa faz o uso do diurético, ela pode ter queda de pressão. Esse, no caso dos bloqueadores beta-adrenérgicos, ele não causa alteração do normotenso. Certo? Então, vai ser utilizado para tratamento da hipertensão, porque bloqueia receptor beta-1, diminui força de contração do coração e diminui frequência cardíaca. O timolol, que é utilizado no tratamento do glaucoma, porque ele também reduz a pressão intraocular. O metoprolol e o atenolol já são seletivos para beta-1. Então, no caso de uma pessoa com asma que tem hipertensão, a indicação para essa pessoa é fazer a utilização de um fármaco beta-1 seletivo, não o não seletivo como o propranolol.
Então, o atenolol é o fármaco mais indicado nesse caso, porque ele vai reduzir a frequência cardíaca e a força de contração, e reduz a pressão arterial, e não age sobre o receptor beta-2. Então, não causa broncoconstrição no paciente com asma, né? A diferença desses fármacos é clínica, assim, é de indicação clínica. O propranolol costuma ser o mais indicado, mas aqui, atenolol é indicado em pacientes que sobreviveram ao primeiro infarto do miocárdio, mas isso não é muito levado em consideração, né? Qualquer pessoa pode usar o atenolol, desde que foi diagnosticado com hipertensão. E o esmolol, ele é um bloqueador beta-1 seletivo, mas ele é de curta duração. Então, ele bloqueia para emergência. Então, é quando tem taquicardia aguda, quando tem crise hipertensiva, arritmia cardíaca. No tratamento, na urgência, o esmolol é aplicado, meia-vida dele é bem curta, é de ação intravenosa, e aí bloqueia rapidamente o receptor beta-1 e controla a pressão arterial. A gente vai depois passar para a colinética, mas eu vou parar aqui para a gente passar para a colinética depois, para a próxima aula.